Você sabia que seu corpo tem um relógio escondido e ele não pode ser ignorado? A fisiologia humana, ela se organiza em um ritmo próximo de 24 horas, alternando entre claro e escuro ou sono e vigília. Na fase ativa, a gente faz tudo que a gente tem que fazer ao longo do dia, né? E o nosso corpo também, como fazer a gente ir atrás de suprimentos, ou seja, ir atrás de comida, ir atrás de água, preparar os nossos órgãos para a comida, para a água, ou seja, para a absorção de todos esses componentes, de todos esses nutrientes. E a atividade de todos os órgãos do nosso corpo são manejadas ao longo do dia. E claro, da noite também, porque quando a gente tá dormindo, a gente não tá morto, não é mesmo? Nesse vídeo você vai descobrir o ritmo biológico, o cronotipo do seu corpo. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre o sono e entender a sua importância para o nosso organismo. Agora tem companhia pro vídeo. E adivinha o que ela vai fazer? Dormir, porque todos os animais dormem. Então você já pensou que isso é completamente importante para a nossa sobrevivência? E quando a gente está dormindo, a gente está completamente vulnerável, né, a qualquer tipo de predador, vamos dizer assim. É claro que hoje em dia a gente dorme na nossa cama, na nossa casa, protegido. Às vezes você mora num condomínio que tem lá guardas, tem câmeras, enfim, para nossa segurança. Mas antes, né, vamos dizer, há muitos anos atrás, não era assim. E pensa só, mesmo assim, com predadores de verdade, o sono, ele foi uma coisa que ficou. Foi um hábito que ficou ao longo da nossa evolução. Então, veja como ele é importante para a nossa sobrevivência. A gente tem vários hormônios que são regulados ao longo do dia e também durante o sono, como por exemplo a melatonina, que não é o hormônio do sono, porque ela não é exclusiva do sono, ela tem outras funções no nosso organismo, tá? Mas ela sim aumenta no período da noite até o horário que a gente vai dormir, e ela vai diminuindo sim até o horário em que a gente acorda. Do contrário, o cortisol, ele deve diminuir ao longo do dia e ele vai aumentando até atingir o seu pico, que é o horário que a gente acorda. Mas o que que a gente faz? A gente se estressa ao longo do dia. A gente vai estressando, 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 desregulando tudo o nosso cortisol, né? E às vezes também à noite, quando você assiste jornal, você vê uma notícia que te deixa estressado, isso eleva o teu cortisol e ali já pode atrapalhar o teu sono. Além desses, também a gente tem os hormônios do crescimento, a gente tem testosterona. Outra coisa também muito importante para o sono, que não é um hormônio, mas é a regulação da temperatura. A nossa temperatura, ela vai diminuindo, você sabia disso? E depois ela vai aumentando até o nosso horário de acordar. Aí você vai e treina bem próximo à hora de dormir. E também a nossa capacidade cognitiva, ela vai diminuindo ao longo do dia. E eu acho que isso é completamente perceptível também, né? Porque a gente vai ficando com o raciocínio mais lento, a gente vai não conseguindo mais raciocinar direito. E eu vejo muito isso. E olha que eu estudo de noite. A gente tem um relógio mestre que fica no nosso núcleo supraquiasmático. Ele é um local bem específico, né? E é uma parte extremamente importante que regula todo o funcionamento do nosso corpo. Mas vou te dizer, ele não é único. Praticamente todos os órgãos e tecidos do nosso corpo têm seus relógios internos. Só que esses relógios de cada órgão e tecidos, eles precisam de um sinal do relógio mestre. Porque se eles não tiverem esse sinal do relógio, eles ficam assíncronos. Eles perdem a sua capacidade de sincronia. Então, pense no relógio mestre, que está lá no núcleo supraquiasmático, como um maestro, e todos os relógios do seu corpo, dos seus órgãos e tecidos, são os instrumentos. Se o maestro não aparecer ali para comandar, fica tudo desafinado. Aí vai virar uma bagunça total. E você sabe o que ativa esse relógio mestre? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar.
Acertou quem disse luz solar. Eu sei, não é nada uau. Basta você abrir os olhos e abrir a sua janela. Olha só, apenas deixar a luz solar passar pela retina dos seus olhos pode ajudar a regular o seu ciclo circadiano. Olha para você ver o poder de abrir as janelas quando acorda. É para abrir mesmo, tá? Não é para pegar o celular. Agora vamos para os estágios do sono. A gente tem o sono REM, a gente tem o sono não REM e a gente tem o sono profundo, o sono de ondas lentas. No sono REM, a gente vai ter um movimento muito rápido dos olhos, né? Que é justamente o nome REM em inglês. Você já viu seu bichinho dormindo? Sabe quando ele começa a sonhar e aí ele começa a fazer alguns barulhos, ele começa a mexer muito os olhos, às vezes até a tremer, né? É justamente o sono REM. A frequência cardíaca e a pressão arterial tendem a aumentar nessa fase do sono e é geralmente a fase que a gente sonha. Então, a gente vai para o sono não REM. O não REM é justamente o movimento não rápido dos olhos. E aí dele a gente vai para o sono profundo. E fica fazendo essas voltas, que podem durar cerca de 70 a 90 minutos e nunca são idênticos. O tempo, né, de cada ciclo, eles nunca são idênticos. E a gente pode ter até 5 ciclos desse tipo de REM, não REM, profundo. O sono não REM, ele é muito importante, porque é nele que a gente tem a capacidade de formar memórias e também de solucionar problemas, de interpretar soluções. É como se fosse a interpretação do nosso dia que a gente viveu. Agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente vai para a parte... Agora que a gente já tem todas essas informações importantes, a gente vai estudar o seu ritmo biológico. É muito simples. Você vai pegar um papel e uma caneta, ou você pode usar o bloco de notas do seu celular, ou você pode baixar o arquivo PDF que eu vou deixar aqui na descrição. A gente vai dividir em 2 etapas. Nessa primeira etapa, você vai criar um diário do sono. Sim, isso vai ser muito importante caso você tenha sonos ruins, né? Você tenha um sono irregular. Então, se você acorda com a sensação de que um caminhão passou por cima de você, talvez isso pode te ajudar a entender o que está tendo ali de errado no teu sono. São apenas 10 perguntas que você vai responder ao acordar todos os dias. Por que ao acordar, né? Porque você tem mais probabilidade de lembrar como foi a sua noite de sono ao acordar. Porque se você me perguntar agora, você lembra quantas vezes você acordou de madrugada? Eu não sei se eu acordei. Eu não sei se eu não acordei, eu realmente não me lembro. Mas talvez de manhã eu saberia responder com mais certeza essa pergunta. Eu vou pegar uma cola pra mim aqui, pra eu fazer essas perguntas. E a gente então tem 10 perguntas muito simples. Vamos começar aqui com a número 1, que é: que horas você deitou na cama? Número 2. Que horas você começou a tentar dormir? Quanto tempo levou para cair no sono? Quantas vezes você acordou antes do despertar final? No total, quanto tempo durou cada despertar? A que horas você despertou pela última vez? Aqui eu recomendo você olhar realmente o horário se você acordar de madrugada, tá? E você sentir que você não vai dormir rápido novamente, é interessante que você olhe o horário, tá bom? A que horas você saiu da cama depois de despertar pela última vez? Como avaliaria a qualidade do seu sono? Péssimo, ruim, normal, bom, muito bom? Você sonhou? Que tipo de sonho teve? E a número 10, por fim, anote qualquer observação sobre o seu sono e se houve algo que possa ter afetado sua noite, como algum tipo de problema, cafeína, álcool, etc. Faça o mesmo com coisas que afetaram o seu sono positivamente. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que você tomou um café lá pelas 6 horas da tarde e você sentiu que isso
atingir o seu sono de alguma maneira, né? Anote isso, tipo, ó, cafeína às 6 horas não foi legal. Ou se você se estressou, você teve alguma briga, ou não sei lá, você se estressou muito durante o trabalho, anote também, porque aí você vai perceber que o estresse vai atrapalhar o teu sono. Então você tem que procurar evitar se estressar, né? Pelo menos perto ali, né, da noite de sono. Nessa parte número 2, a gente vai descobrir o seu cronotipo. E aqui eu vou também fazer algumas perguntas e cada resposta tem uma pontuação. Eu também vou deixar um arquivo PDF aqui na descrição. Eu recomendo muito que você baixe, porque talvez você fique meio perdido com apenas as perguntas que eu vou narrar aqui. Então, eu recomendo que você baixe agora e você vá fazendo ali a sua pontuação junto comigo, ok? A gente tem o cronotipo diurno, a gente tem o cronotipo intermediário e também a gente tem o cronotipo noturno. Então, você vai selecionar a resposta que você se identifica, eu vou fazer a pergunta, você seleciona a resposta que você se identifica e vai ter a pontuação dessa pergunta. Você vai somar os pontos de todas as suas respostas e no final, com a somatória, você vai ver em qual classificação você vai estar. Todas as informações desse vídeo foram tiradas diretamente deste livro aqui, do autor Russell Foster, O Ciclo da Vida. Caso você se interesse por este tema, eu recomendo fortemente a leitura desse livro aqui. O questionário também se encontra nesse livro e eu vou ler diretamente dele. Então, a que horas aproximadamente você acordaria se tivesse liberdade total para planejar o seu dia? Eu não vou citar as alternativas porque são bastantes, aí você lê a qual você se identifica e vai fazendo a somatória dos pontos, tudo bem? Número 2. A que horas aproximadamente você iria dormir se tivesse liberdade total para planejar sua noite? Então, que horas você gostaria de dormir se você tivesse essa possibilidade de dormir qualquer horário que quisesse? Por exemplo, eu não tenho essa possibilidade porque eu faço faculdade à noite, né? Eu sou graduanda em nutrição e eu faço no período noturno. Então, eu não consigo dormir o horário que eu quero, porque se eu pudesse, eu dormiria 10 horas da noite. Mas, 10 horas da noite eu estou saindo da faculdade. Então, infelizmente, para mim não é possível, né? Mas, então, se eu quero dormir 10 horas da noite, eu vou marcar a opção que tá aqui, ó, entre 9 e 10 e 15 da noite. É essa opção, que é a pontuação 4. Então, é assim que você vai fazendo. Pergunta número 3. Caso tenha que acordar rotineiramente em horário específico pela manhã, até que ponto você depende de um despertador? Então, aqui é muito interessante a gente saber qual horário a gente acorda normalmente sem despertador. Com que facilidade você acorda de manhã, quando não acordam você inesperadamente? Então você acorda cedo com energia, mas cedo mesmo, tipo assim, umas 7 horas da manhã com energia, ou você acorda lá pelas 10 horas da manhã? O quanto você se sente alerta na primeira meia hora depois de acordar pela manhã? Quanta fome você sente na primeira meia hora depois de acordar? O que você sente na primeira meia hora depois de acordar? Quando você não tem compromissos no dia seguinte, a que horas vai dormir na comparação com seu horário normal? 9. Você resolveu começar a se exercitar. Um amigo sugere que treine 2 vezes por semana e para ele o melhor horário é entre as 7 e as 8 horas da manhã. Considerando apenas seu relógio biológico interno, como acha que estaria nesse horário? Aqui é uma prova de autoconhecimento mesmo, né? 10. A que horas aproximadamente você sente cansaço e por causa disso precisa dormir? Então, que momento da noite que você fala, nossa, agora sim bateu aquele cansaço, eu preciso deitar para dormir? 11. Você quer estar no auge do desempenho para uma prova que sabe que será mentalmente cansativa e vai durar 2 horas. Tem liberdade total para planejar o seu dia. Considerando apenas seu relógio biológico interno, qual destes 4 horários você escolheria para fazer a prova?
Quando você vai dormir às 11 horas, até que ponto sente cansaço? Então, por exemplo, quando eu durmo 11 horas, eu sinto bastante cansaço, porque pra mim eu dormiria às 10 horas, né? Suponha que você tenha ido dormir várias horas mais tarde que o normal, mas sem necessidade de acordar em um horário específico no dia seguinte. O que é mais provável que aconteça? 14. Certa noite, você precisou ficar acordado entre as 4 e as 6 horas da manhã para dar um plantão noturno. Você não tem compromisso no dia seguinte. Qual destas alternativas corresponde melhor a você? 15. Você tem pela frente 2 horas de trabalho braçal pesado. Tem total liberdade para planejar seu dia. Considerando apenas seu relógio biológico interno, qual destes horários você escolheria? 16. Você resolveu começar a se exercitar. Uma amiga sugere que você treine durante 1 hora 2 vezes por semana. O melhor horário para ela é entre as 10 e 11 horas da noite. Considerando apenas seu relógio biológico interno, como você acha que estaria nesse horário? Eu estaria acabada. Eu não conseguiria nem a pau fazer isso daqui. Suponha que você pode escolher seu horário de trabalho. Sua jornada é de 5 horas diárias, incluindo intervalos. Seu trabalho é interessante e você é remunerado pela produtividade. A que horas aproximadamente você escolheria começar? Então, aqui no caso, né, pessoal, seria em que horário você é mais produtivo, né? Aí você tem que pensar em que horário que você tá mais focado e tudo mais. 18. Em que horário do dia aproximadamente você se sente melhor? 19. E última pergunta. Você já ouviu falar em pessoas matutinas e pessoas noturnas? Qual desses tipos você considera ser? E aí você vai fazer a somatória dos pontos dessas 19 perguntas que está no arquivo aqui da descrição. E agora você vai saber a sua classificação. Então, se a sua pontuação foi entre 16 e 30, você é muito noturno. Se ficou em 31 e 41, você é moderadamente noturno. Se ficou entre 42 e 58, você é intermediário. Se ficou entre 59 e 69, você é moderadamente diurno. E se ficou entre 70 e 86, você é muito diurno. A minha pontuação foi 72, então isso quer dizer que eu sou muito diurna. E realmente, sabe, eu realmente me identifico com isso, porque eu me sinto muito melhor acordando bem mais cedo, dormindo bem mais cedo. Então, realmente, isso faz muito sentido pra mim. E estudar à noite, eu sinto que realmente atrapalha o meu sono, mas infelizmente é um período que não tem o que eu fazer e vai ter que ser assim, né? Às vezes não tem o que a gente fazer a respeito do nosso sono, mas tudo que a gente puder fazer pra melhorar, a gente precisa fazer. Porque o sono é fundamental para nossa saúde física, para nossa saúde mental, para todo o funcionamento do nosso corpo. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você a entender a importância do sono e também a reconhecer o seu próprio ritmo biológico e o seu cronotipo. Eu acho muito legal isso, porque é autoconhecimento, né, pessoal? E autoconhecimento faz com que a gente tenha a liberdade de decisões. Então, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau!